Fala aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Nordeste em Foco. Vamos repercutir mais uma rodada decisiva na Série B para os times do Nordeste, né? CSA e CRB brigando pelo acesso, o Confiança e o Vitória querendo fugir da zona de rebaixamento. Então, essa semana deu o que falar para todo mundo e vai ser importante também para as equipes da Série A, né? Vamos embora falar um pouquinho sobre cada um desses times, já convidando vocês a se inscrever aqui no canal e deixar o like, né? Quem tá acompanhando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal para dar essa força para o nosso trabalho. E todo mundo também aí, né? Deixa o joinha para o vídeo ficar em alta aqui na plataforma do YouTube. Vamos começar pelos jogos da segunda-feira, logo depois do nosso último programa, né? Nossos programas são segundas e sextas, então a gente teve na segunda-feira o empate entre Avaí e CSA, o que logo depois do jogo parecia um resultado satisfatório. Se o time do CSA torcesse para o tropeço dos seus adversários diretos, poderia significar até uma manutenção no G4, né? Ou então ficar muito próximo dele. Só que a rodada foi desastrosa para o CSA. O jogo, ele começou com o CSA conseguindo fazer o seu primeiro gol, né? E com o lance iluminado do Della Torre, né, velho? O CSA ganhou uma bola lá com o Yuri Castilho, tava tendo muita dificuldade para ganhar essas bolas, né? Criar as oportunidades com a marcação bem postada da equipe do Avaí. Só que quando quebrava essa primeira linha de marcação, conseguia chegar com perigo, né, lá na frente. E foi assim que saiu o primeiro gol. O Yuri Castilho na esquerda ganhou a disputa do lateral e bateu para o meio, né? Deu um elástico errado e acabou que o Gabriel pegou a sobra ali e bateu no gol. O Della Torre pegou o rebote do goleiro e conseguiu fazer o primeiro gol. Depois disso, o Avaí cresceu muito e o CSA recuou muito. No segundo tempo, o CSA caiu muito de intensidade e demorou para o treinador do CSA fazer essa leitura e fazer as modificações para reativar o CSA no jogo. E aí o Avaí cresceu em confiança, em intensidade, e o CSA reduziu nisso tudo. E aí na reta final ali, mesmo com as alterações, o CSA não conseguiu voltar ao jogo, mas a zaga, em uma falha que cometeu, acabou levando o gol, né? A zaga do CSA e o goleiro estavam segurando muito bem, né, o resultado, mas em uma falha também, o time massacrado daquele jeito, não tem zaga que seja 100% perfeita, né? Então, um errozinho ali, os caras conseguiram empatar o jogo e o CSA saiu com aquele gostinho amargo. Só que pelo que foi o jogo, né, o massacre do Avaí, até parecia um bom resultado. Só parecia mesmo até os jogos de quarta-feira, né? Na terça a gente teve, vamos só confirmar aqui, Confiança 0, Náutico 0. Não pude acompanhar esse jogo, mas o que eu vi de comentários era que o Confiança estava melhor do que o Náutico. Claro, o Náutico não brigava por nada mais, e o Confiança, ele briga para fugir da zona de rebaixamento, né? E o time do Confiança não teve forças aí para vencer esse jogo. Então, com o empate, o Confiança até perdeu a posição na rodada para o Vitória, né? Mas segue aí a 3 pontos do Brusque, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Poderia se aproximar um pouco mais, né? Mas agora a gente vai para os jogos da quarta-feira, que foram jogos que prejudicaram demais a equipe do CSA em termos de resultado. Todos os resultados foram ruins. O Guarani ganhou do Brasil de Pelotas e era um resultado até esperado, mas o Brasil de Pelotas foi valente, em grande parte do jogo conseguiu fazer uma boa atuação, né? No último lance do jogo, o Poveda perdeu um gol, ele e o goleiro, dentro da pequena área, ele sozinho, né? Maldito de Poveda, né, velho? Podia ter empatado o jogo e tirado o ponto do Guarani. Ô desgraçado. Logo na sequência também teve a vitória do CRB em cima do Londrina, e eu não achei que foi uma boa atuação do CRB. O Londrina em diversos momentos conseguiu ser até melhor em volume de jogo do que a equipe do CRB. O time ia muito no oba-oba, né? O Londrina é um pouco mais organizado, chegando no ataque também, assustando o goleiro Diogo Silva. E se o Londrina é um pouco mais efetivo, tem um pouco mais de qualidade, o Londrina tinha conseguido fazer um golzinho pelo menos, viu? Não digo nem virar o jogo, pelo menos um empatezinho, mas o segundo tempo ali o Londrina deu uma cacetada, massacrou ali, o CRB apertou, né? Mas realmente é um time de baixa qualidade técnica que não conseguiu traduzir o volume de jogo que teve em gols, né? E acabou perdendo o jogo. O CRB, então,
volta a ficar em quinto colocado e fica mais vivo que nunca aí na briga pelo acesso, né? O Goiás venceu a equipe do Coritiba, né? E até um resultado surpreendente. Eu achei que o Coritiba fosse um adversário que fosse ser superior até a equipe do Goiás. Em determinado momento do jogo conseguiu ser. Só que com o apoio da torcida empurrando, né? O Goiás venceu esse jogo aí e voltou ao G4, né? O que atrapalha os planos um pouco de CSA e CRB. Tivemos também Vasco e Vitória, 3-0 para o Vitória, né? O Vitória avassalador, destruidor, né? Em cima da equipe do Vasco. E o time se reativa nessa briga, vai a 37 pontos e fica um pontinho de sair da zona de rebaixamento, né? Então, belo resultado para a equipe do Vitória e inclusive tira todas as chances matemáticas do Vasco de se salvar de subir para a primeira divisão, né? Tivemos pela Série A do Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense vencendo a equipe do Ceará, né? O Ceará conseguiu empatar o jogo ali, mas o time do Atlético Paranaense fez ali o segundo gol e conseguiu garantir a sua vitória. Então, resultado ruim para a equipe do Ceará. Tivemos o Fortaleza empatando com a equipe do São Paulo. Fortaleza que fez 1-0 e sofreu o empate lá no finalzinho, nos acréscimos do jogo, né? Já tinha sofrido um gol de empate anulado pelo VAR. E no finalzinho, nos acréscimos, leva o gol ali de falta do Benítez, né? Golaço, aliás, do Benítez. E pelo menos esse empate deu ao Fortaleza o retorno ao G4. E o Fortaleza joga com o Bragantino, né? Que está empatado em pontos, só que o Fortaleza está à frente nos critérios de desempate. E aí é um jogo direto agora, né? Se tivesse perdido, por exemplo, esse jogo, estaria numa situação bem complexa contra o Bragantino. Mas pelo menos conseguiu voltar ao G4 e agora joga por um empate para manter essa posição, pelo menos. E no final da noite, na quarta-feira, o Sport perdeu para a equipe do América 3-2. Chegou a empatar o jogo, né? Tava perdendo por 2-0. Correu atrás do empate, mas não conseguiu segurar e levou um gol lá no final do jogo e acabou perdendo esse jogo em casa. Era a chance do Sport de se aproximar da saída da zona de rebaixamento, né? Mas o time não conseguiu e agora fica numa situação bem complicada. Tá a 6 pontos do Bahia, que é o primeiro time fora da zona. Ainda tem um jogo a mais, né? O Bahia tem 31 jogos, o Sport 32. Então a situação complicou aí para a equipe do Bahia, do Sport. Na quinta-feira a gente teve pela Série B o Sampaio Corrêa vencendo o Vila Nova por 3-0, um jogo até desinteressante para as duas equipes. E pela Série A a gente teve o assalto em cima do Bahia, né? O time do Flamengo no primeiro tempo teve aquele pênalti muito mal marcado, né, pelo VAR. Quer dizer, o mal marcado pelo árbitro, né? Porque o lance foi marcado pelo árbitro in loco, né? E a bola claramente só bateu no peito do Conte, né? E o árbitro foi lá, olhou o VAR e marcou o pênalti, confirmou o pênalti. Mas que situação, né, bicho? Que pênalti absurdo e ridículo marcado aí a favor do Flamengo e confirmado aí vendo todas as imagens, né? Então, essa reta final aí, Bahia e Sport vão sofrer, viu? Porque não é só para favorecer o Flamengo, a gente sabe que tem times aí lá do eixo que estão nessa briga para escapar, né? A gente tem o Grêmio na zona de rebaixamento, ali querendo desesperadamente sair dessa situação ruim. Tem o Santos que conseguiu dar uma escapada, mas que segue aí nessa fuga. E tem também o São Paulo, que queira ou não, deu uma afastada algumas rodadas atrás, mas está com a mesma situação do Santos, né? Mesma pontuação do Santos. Então a gente tem aí vários times do eixo lá querendo escapar dessa situação. Então a gente sabe que eles vão tentar favorecer, vão mexer os pauzinhos. Então isso daí a gente tem que estar preparado. É claro que é revoltante, é claro que ninguém vai aceitar isso, né? E a gente vai sempre vir aqui quando vê acontecer uma situação como essa. Mas muita gente reclamando também dos cartões, né? Eu acho que o Matheus Bahia foi expulso por um lance imprudente nesse jogo contra o Flamengo. Ele perde a bola, né, ali e dá um carrinho ali meio que atrás do jogador do Flamengo, né, e foi imprudente ali. Eu acho que o cartão amarelo foi merecido. Ele já tinha amarelo, então foi expulso. E no lance da expulsão do Rossi e do Diego, o Rossi, ele deu uma cotovelada
no rosto do Diego, antes do Diego ir lá esganar ele, né, com as duas mãos ali. O Diego merecia uma punição aí de bem uns 10, 15 jogos, né? Lembrou aquele lance do Fred, que pegou o cara pelo pescoço e depois levantou o cara pela camisa. O do Diego ainda foi com as duas mãos, né? Então merecia uns 10, 15 jogos de punição aí o Diego. E o Rossi foi expulso ali porque foi um lance em que ele levantou o cotovelo, realmente ele merecia sim aquela expulsão também. Mas o lance do pênalti foi absurdo, né, velho? Foi ridículo. Mas é isso aí, gente. Vamos passar agora pelos próximos jogos, já tendo hoje... Ontem teve o jogo do Brasil, né? Alguém assistiu? Manda aí nos comentários se você assistiu esse jogo. Eu mesmo nem assisti. Na verdade, ontem eu nem acompanhei futebol, pra falar a verdade. Não vi nenhum jogo ontem, velho. Mas hoje eu vou acompanhar, com certeza, porque tem CSA e Confiança. Pré-jogo já tá no ar aqui no Espaço da Bola. E amanhã tem o vlog de jogo, certo? Amanhã, depois do jogo, né? Tem um vlog de jogo lá no Diário de Azulino, tem análise do jogo aqui no Espaço da Bola, então acompanha aí, porque tem CSA e Confiança hoje, às 9h30, o CSA jogando a sua vida, né, para manter essa esperança do acesso, e o Confiança também jogando a vida para manter a esperança de se salvar, né? Amanhã a gente tem, pela Série A, Bragantino e Fortaleza, e como eu falei, né, o Fortaleza joga por um empate de manter a quarta colocação. Então, por isso, esse empate contra o São Paulo foi importante, né? Mas precisa conquistar o seu resultado também contra o Bragantino. Pela Série B, a gente vai ter Guarani e Avaí, apesar de não ter nenhum nordestino, é um jogo para ficar de olho, porque tem muito nordestino de olho nessas duas equipes, né? O CSA e o CRB, que são duelos diretos aí, com Guarani e Avaí. E a gente tem pela Série D também Aparecidense e Campinense, às 4 da tarde, é o jogo de volta. A Aparecidense ganhou o primeiro e o Campinense joga agora fora de casa para reverter o placar de 1-0 que o Aparecidense colocou no primeiro jogo. E no domingo a gente vai ter pela Série A o Ceará enfrentando o Sport. Então duelo entre dois nordestinos que vai ser interessante ficar de olho e acompanhar esses dois times, tá? Temos também, pela Série B, Vitória e Cruzeiro. O Vitória querendo pontuar, querendo vencer para sair da zona de rebaixamento ainda nessa rodada. É possível, né? Depende do tropeço também de Londrina e Brusque. Mas aí estamos na torcida pelo Vitória nesse domingo. E para encerrar aqui o nosso vídeo, eu esqueci de falar da Copa do Nordeste. Porque a gente teve já outro classificado, né? Para a fase de grupos, que foi o Souza da Paraíba. O Souza tinha vencido a sua primeira partida por 3-0 contra o ABC, e o ABC ele venceu o segundo jogo por 2-1. Então, o Souza, mesmo tendo perdido a sua partida, garante a sua classificação. O ABC teve já o Alisson expulso no primeiro tempo, final do primeiro tempo, ó, que doideira. Aí faz o primeiro gol, leva o empate, e aí também já com um a menos e levando o empate assim, é complicado. Mas é isso aí, galera. Vamos encerrar aqui o vídeo de hoje, agradecendo a presença de vocês. Tamo junto. E até mais tarde, porque tem mais vídeo aqui no canal, né? Tem análise do jogo entre CSA e Confiança. Saudações para todos vocês, um grande abraço aqui e um cheiro no cangote. Valeu, galera. Abração.